Olá, amigos de todo o Brasil, está no ar o programa Muito Mais e no programa de hoje, um assunto que é notícia todos os dias, o feminicídio no primeiro bloco. E no segundo bloco nós vamos falar do Thiago Salvati, o namorado do Gugu. Eu já quero fazer alguns agradecimentos. Eu quero agradecer a Cris Flores, quero agradecer ao SBT que cedeu essa entrevista de Thiago Salvati para nós. Com o apoio de Sindicato Galópolis, você não sabe ainda onde fazer o seu plano de saúde? Vá até o Sindicato Galópolis. Lá você tem um atendimento diferenciado, com 3 médicos e 2 dentistas. Lembrando que qualquer um pode fazer o plano de saúde lá no sindicato. E ainda, nesta semana, tem desconto. O que você está esperando? Para mais informações, entre no aplicativo Sindigal, o plano de saúde em suas mãos. O programa Muito Mais está começando. Fique com a gente. E agora, o assunto, ele é muito sério. É sobre o feminicídio. Vocês vão acompanhar histórias de mulheres que nem aquela do DJ Ives, que aconteceu com elas, essas próprias mulheres. E não tem idade. Mulher nova, mulher mais de idade, eles chegam para bater mesmo. Rodou. Violência contra a mulher não é só física. Dentre as previsões da Lei Maria da Penha, existe sim a violência psicológica. Pode acontecer nos relacionamentos curtos ou longos. O casamento durou 21 anos, né? Lá pelo 10º ano é que começou, digamos, a violência psicológica. O agressor não tem perfil, não importa a classe social, idade ou status. Ele é aquele cara que tu conhece e a última coisa que tu vai pensar é que ele vai ser um cara abusivo, agressivo. Essas histórias podem acontecer mais perto do que a gente imagina. Me insultava mesmo, usando palavras pesadas e sempre assim numa ira muito forte. E podem até acontecer com a gente. Eu vivi um relacionamento abusivo. Eu vivi um relacionamento abusivo. Ele era muito intenso, sabe? Muito presente. Pra mim parecia, assim, meio que uma história de novela, assim, sabe? Uma história de cinema. Não é de uma hora pra outra, né? Na verdade, ele sempre teve esse jeito de fazer muita piada, ser muito irônico, fazer, às vezes, umas brincadeiras maldosas. Eu acreditava que como é que um cara ia se interessar, né? Por uma mulher que tinha recém tido um bebê de outro cara e tinha outro filho também já. Eu não me recordo direito o nome do filme. Não é Dormindo com o Inimigo? Eu passei por essa cena. Não sei até que ponto eu acreditava nisso ou foi algo que ele conseguiu colocar na minha cabeça, porque ele sempre dizia que eu tinha que ser grata a ele, que quem era o cara que ia fazer o que ele fazia por mim. Nas festas, quando ele bebia, eu já ficava sempre mais apreensiva e tensa. Então, assim, era normal uma cadeira rolar longe. E daí ele falou assim, não vou tirar a chave do teu carro. E daí eu falei, tá, mas o carro é meu. Palavras grosseiras, de humilhação. Me chamou de vadia, na frente de todo mundo. E esses atos que iniciam verbalmente, no mais das vezes, acabam se transformando em lesões físicas, em agressões físicas. Eu abri a porta e eu fui sair do carro. Botei o meu pé pra fora, ele me puxou, eu bati minha cabeça, o meu óculos voou longe. Ele já tinha me jogado contra a cama, já tinha me segurado contra a parede e posto a mão na minha boca assim com força, sabe? Pra eu não gritar, porque eu gritava às vezes. Ele tinha muitas crises de ciúme, ele pegou minha nécessaire e jogou pela janela todas as minhas coisas. E eu te confesso que eu sentia vergonha. Era a única coisa que eu sentia, vergonha. Eu criava justificativas pra viver aquilo enquanto ele se alimentava de algumas fraquezas minhas. Ficava com medo. Não era um soco na cara, mas era agressão.
E isso eu não via. Às vezes eu chegava a pensar, será que eu não tô sendo ingrata? Eu me fixava nas coisas boas e hoje eu vejo que eram muito poucas. Eu dizia, não, mas a gente gosta de viajar. Sim, a gente viajava, mas a gente brigava. É estranho, a sensação é que a gente não consegue perceber o que está acontecendo ali no momento, porque é uma espécie de manipulação. Esse mesmo agressor que maltrata a mulher é aquela pessoa que a ampara, é aquela pessoa que diz que a ama, é aquela pessoa que convive com ela, que tem sim gestos de carinho também. Ele dizia que era porque ele me amava demais, que ele não se controlava. É um ciclo, porque uma hora tu tá ali no chão, sendo humilhada, catando teu óculos, e a outra hora tu é a mulher mais maravilhosa do mundo, e ele fez isso porque ele não queria me perder. Assim como ele tratava dessa forma em determinados horários, na rua e perante as outras pessoas, ele era uma pessoa maravilhosa. Um pai perfeito, um marido perfeito. Eu tive uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, exatamente por toda essa angústia e essa pressão. Tu não quer falar pra ninguém, tu não pode denunciar, tu tem medo da pessoa, mas ao mesmo tempo tu gosta, tu se acha útil. E é por isso que a mulher não se vê vítima, muitas vezes. Por mais que aquilo a fira, muitas vezes ela não se vê como vítima, muitas vezes ela se vê como causadora daquilo que ela vem sofrendo. Foi bem difícil, assim, terminar. Vários vizinhos meus que escutavam as brigas vieram conversar comigo. Não são histórias que simplesmente a gente lê e aí a pessoa diz, deve ter feito alguma coisa para apanhar. Não é assim, não. Eu tive que viver para entender o que é um relacionamento abusivo. Incrivelmente acabou porque ele se deu conta de que ele jamais iria ser o homem que eu queria. A prima face do amor é o cuidado. A partir do momento que tu não cuida, tu não ama. Então, se tu agride, se tu bate, se tu é capaz de chamar a pessoa que tá contigo de nomes que não lhe favorecem, tu não tá demonstrando que tu ama. Hoje eu vejo que amor é uma coisa que tu constrói. E para tu construir algo forte, imponente, tu tem que construir com muita dedicação e cuidado. Vocês viram aí que não tem mais o que fazer. Essas mulheres, elas demoraram anos para denunciar eles. E agora elas conseguiram. Então, assim, se você de casa, que está me assistindo, está sofrendo isso, ligue 180. 180. E denuncie essa coisa chata, essa palavra pesada que é o feminicídio. Muitas pessoas, ou melhor, muitas mulheres têm medo de denunciar. Mas se você chegar a denunciar, você pode ter certeza que você vai ter todo um acompanhamento com você, psicólogos que cuidam do seu psicológico. Eu até acho, eu não estou criticando, é só uma ideia que eu estou dando aqui para a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, que devia ter algum meio, né? Eu estou sendo agredido, eu acho que a Câmara de Vereadores podia fazer algum encontro, alguma coisa para essas pessoas que são agredidas exporem o que elas estão sentindo e ajudar essas mulheres a fazerem a sua como é que eu posso dizer para vocês? A sua denúncia, né? A sua denúncia, fazer a denúncia e fazer um grupo de apoio dessas mulheres que sofrem o feminicídio. Esse é um assunto todos os dias e não é pobre, rico, classe média A, classe média B, é todos. Tem cantores, tem artistas que fazem esse feminicídio, como aquela do DJ Ives, como a ex-mulher do Adriano Imperador, como a ex-mulher do Netinho de Paula. Elas foram agredidas. A mulher do Netinho de Paula foi torturada até a morte, né? Ela só não morreu porque não era hora, porque o que ele deu de paulada no corpo, na cabeça, é bem complicado. Isso é uma coisa muito grave, uma coisa muito triste. Eu vou para um rápido intervalo comercial. Na volta tem Thiago Salvati, o namorado de Gugu por 8 anos. A gente volta já.
E nós estamos de volta com o programa Muito Mais. E eu quero mais uma vez agradecer a Cris Flores e ao SBT que cederam para nós a reportagem do namorado do Gugu, Thiago Salvati. Acompanhem tudo o que ele falou. Ele não está interessado em dinheiro. Ele está interessado em ser reconhecido pela família Liberato. Pode rodar. Olá, Cris, tudo bem comigo e com você? Tudo bem também. Muito obrigada por você aceitar o nosso convite, estar aqui no Notícias Impressionantes. A gente quer conhecer um pouquinho do Thiago. Quem é o Thiago? Primeiro, você está falando de onde? Eu moro na Alemanha, estou falando exatamente aqui da minha casa, da minha sala. E o prazer é meu. Obrigado pelo convite. Thiago, você conheceu o Gugu como? Nossa, nós se conhecemos numa conexão Rio-São Paulo. São Paulo-Rio, desculpa. No avião, São Paulo-Rio. Eu sentei na primeira fila do avião, mas eu também não tinha nem noção de quem estava sentado ao meu lado. 3 meses depois tivemos o primeiro contato, que aí ele me escreveu um e-mail, pedindo o número do telefone e me ligou. Você nem acreditou na hora que você recebeu o e-mail 3 meses depois? Não, e foi inusitado porque eu tava em Ibiza. Olha. Eu tava em Ibiza. E toco meu telefone, no carro, eu disse, alô, aqui é o Gugu. Eu disse, quê? Alô? Eu não acreditei. Aí depois começou a conversa e aí aí caiu a ficha. Vocês ficaram juntos durante quanto tempo? Foram 8 anos. Depois daquela conversa, nós se encontramos pessoalmente e o último dia que eu ouvi foi dias antes da morte dele. Porque nós chegamos de viagem, chegamos em São Paulo e depois de alguns dias ele foi para Orlando e infelizmente não pude rever. Ele viajou na quarta-feira, na terça-feira à noite na terça-feira de tarde eu cheguei em São Paulo, nós íamos jantar junto, na terça-noite. Aí ele me ligou e disse, minha mãe que não tá tão bem, vem aqui pra casa. Só porque era já 8 horas da noite, eu venho assim, não vou, se a tua mãe não tá bem, amanhã de manhã tu tem voo, acho que é melhor deixar pra nos vermos quando você voltar. Ficou naquela e ele falou que sairia de casa às 6 da manhã, era 5:30 da manhã, ele mandou bom dia. Eu tava em São Paulo, no Jardim, ele me mandou bom dia. E conversando no caminho, indo para o aeroporto, o motorista indo levar. Dentro do avião, minutos antes do avião já decolando, nós conversamos, a última mensagem, se falando via câmera. Eu falei que amava ele, ele também me falou, eu também te amo, e depois dali a gente não se falou mais, acabou. Ele foi o amor da sua vida? Foi, é o amor da minha vida, e vai ser. Foram 8 anos, né? 8 anos junto, 8 anos, muita coisa vivemos juntos, muitos momentos juntos. Os 60 anos deles nós passamos juntos. Como é que você ficou sabendo da notícia? Como eu te falei, eu estava em São Paulo e naquela tarde eu tinha ido com uma pessoa que era bem próxima a ele, nós tínhamos ido almoçar. E passamos aquela tarde juntos e eu estava em Alphaville.
E na manhã, eu dormi em Alphaville aquela noite. E no dia seguinte, me ligou o Milton, motorista dele. Thiago, eu tenho uma coisa muito séria para te falar, ele me falou. E nisso eu não me esqueço que tinha um helicóptero saindo. Tinha uma ventania de helicóptero assim. E ele falando comigo, e ele falou para mim. Ele falou, Thiago, eu tenho uma coisa muito séria para te falar. Eu falei, fala, Milton. Aí ele me contou, pra mim o mundo desabou, né? Desabou porque, pô, tipo, é inacreditável, né? Tu não sabe nem o que pensa no momento. Mas é difícil. Thiago, você tinha relação com a família dele? Pouca relação, mensagens via Instagram, mas assim, pessoalmente pouca. Mas eles sempre souberam que vocês tinham um relacionamento? Assim, eu não vou poder te dizer que esse tema era abertamente discutido. Não era. Mas, assim, pessoas próximas a ele sabiam. Vocês optaram durante todo esse tempo a manter a discrição? Sim. Tanto eu, tanto ele. Acho que quando tu tem um relacionamento, acho que não precisa gritar pro mundo. Era a vontade nossa. Mas tinha as exigências, né? É um choque muito grande para todos, com certeza, o que aconteceu. Foi difícil a ficha cair para todo mundo também aqui, né? E aí depois as notícias que foram se sucedendo, né? Que também foram deixando a gente ali com o coração apreensivo. E uma dessas notícias foi quando você decidiu entrar com processo para ter direito, né, à união estável. É isso? Sim. Eu entrei por motivos pessoais meus. Eu desisti. Nesse momento eu não dei prosseguimento. Eu sei muito bem dos meus direitos, muito bem. Mas nesse momento eu não quero prosseguir por motivos meus. Eu quero seguir a minha vida, os meus negócios, meus futuros negócios. Quero seguir a minha vida. E para o futuro eu não posso agora responder qualquer pergunta. Então, eu sei muito bem do meu direito, sei muito bem quem eu fui na vida de Gugu Liberato. Então, só porque no momento eu quero seguir a minha vida, os meus negócios. O que te motivou a entrar com essa ação? Foi no momento que você viu que a história estava sendo contada da maneira errada? Ao seu ver, pelo menos? É uma coisa, é a mídia te expor, te colocar como suposto namorado e milhões de pessoas te julgando, como você mesmo falou. E eu tive que prestar um esclarecimento. Eu desisti desse momento, mas como eu lhe falei, eu sei muito bem do meu direito, sei quem Thiago Salvático foi na vida de Gugu Liberato por 8 anos. E no futuro eu não posso te responder. Talvez um mês, um ano, eu volte, mas agora nesse momento eu não posso responder isso. Por enquanto você prefere deixar a história como tá? Como tá? Pelo que eu tô entendendo, você queria um reconhecimento e não dinheiro, é isso? Eu queria o reconhecimento
De que você foi o companheiro dele. Sim. Depois, tudo a outra história, isso é uma outra história. Você chegou a ter contato com a família do Gugu depois de toda essa história ou não? Não. Você gostaria? Sim. Gostaria, sim. Mas isso vai chegar a hora certa, o momento certo. Talvez agora não é o momento ainda certo. E se você pudesse definir o Gugu, como seria? Docinho, 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 sabe? Doce. Um gentleman. Pessoa de um caráter. Sabe? Saudade. Eu vou dar a minha opinião sobre o namorado de Gugu, né? Gugu começou há 14 anos no SBT como office boy. O sonho do Gugu era ser apresentador. Só que o SBT, ele começou lá na Vila Guilherme. O Gugu entregava as provas que Silvio Santos podia fazer nos programas. O Gugu ia lá e entregava pro Silvio. E o Silvio fazia. Cada brincadeira que o Silvio fazia no programa, o Gugu, na época, recebia 300 cruzeiros, que era muito dinheiro naquela época. Logo após, o Silvio Santos então chamou o Gugu para ser office boy do SBT. Naquela época já o Gugu ganhava 600 reais, que também era muito dinheiro. E aí, depois, o Gugu chegou e disse pro Silvio: Silvio, me dá uma chance. Aí o Silvio: mas no que tu é bom fazer? Eu quero gravar um programa. Tu é bom mesmo? Sou. Então nós vamos fazer um teste, um piloto, vamos gravar um piloto, e tu vai gravar, e se der tudo certo, tu continua tocando o barco. E deu certo, deu muito certo. O Gugu apresentou o Viva a Noite, o Passa ou Repassa, Sessão Premiada, Sabadão Sertanejo, Domingo Legal. E todos os programas que o Gugu fazia, eles eram às vezes até líder de audiência. Em 89, o Gugu foi chamado para apresentar um programa na Rede Globo. E o salário varia. O Gugu ganhava, na época de 89, o Gugu ganhava 100 mil reais, que já era muito dinheiro. E a Rede Globo ofereceu para o Gugu 150 mil milhões. E o Silvio cobriu a proposta por 200 milhões e ele ficou no SBT. O Gugu teve 40 anos de carreira, gente. Não é para qualquer um ter 40 anos de carreira. O apresentador mais bem quisto. E no dia 22 de novembro de 2019, a gente recebeu a triste notícia e a grande perda do apresentador Gugu Liberato, que foi subir no telhado, fazer mais uma estripulia, né? E deixou 3 filhos, a mulher Rosimine, a mãe Maria do Céu, de 90 e poucos anos, a Aparecida Liberato, o Amândio Liberato e o Thiago Salvati, e tem muita coisa. O Gugu deixou 1 bilhão de reais, não 1 bilhão de reais para a família brigar. E é o que está acontecendo. O João Augusto, que é o primeiro filho de Gugu, não fala com a mãe desde a morte do apresentador Gugu Liberato. As filhas do Gugu Liberato estão morando com a mãe de Gugu Liberato porque também não suportam a mãe. Galera, que história mais triste. E o Thiago Salvati, ele não quer ser conhecido como tem que me dar alguma coisa porque eu namorei o Gugu. Não! Vocês viram na entrevista que ele disse que ele passou os 60 anos de Gugu Liberato, eles ficaram juntos, eles viajavam junto. Eu até acho que ele não ia vir na TV, em mídias, para falar do Gugu, coisa que ele não sabia, ou para inventar. Realmente, o Gugu, se o Gugu era gay, a opinião sexual era dele, a gente não tem nada contra. Só que a mulher de Gugu nega. Ela disse que não, que o Gugu não era gay, que o Gugu era dela, que ela era a mulher do Gugu. Só que também teve controvérsias e conversas nos bastidores do SBT que o Gugu nem dormia com ela. E nesses 3 filhos que o Gugu tem, os 3 foram de inseminação artificial.
Tudo bem, a gente não está aqui para criticar ninguém, mas o Gugu deixou 1 bilhão para os 3 filhos, dividido, né? Esse 1 bilhão ele é dividido para os 3 filhos. A mãe do Gugu ganha uma pensão de 100 mil reais por mês. Então ficou filhos, sobrinhos, Amandio e Aparecida Liberato, todas essas pessoas, toda essa gente aí, eles vão dividir 1 bilhão de reais que o Gugu deixou. E, muito triste aquela morte do Gugu, né? Nossa, eu acompanhei todo o velório, foi muito triste. Eu estava em São Paulo no dia que isso aconteceu. A TV, que era o SBT, foi lá, fez tudo. A nossa equipe também tinha uma equipe que trabalhava comigo anos anteriores, foram até os Estados Unidos, a equipe do SBT, né? Que foram até os Estados Unidos, ficaram na frente do hospital. Muita gente disse que o Gugu já tinha morrido na saída de casa, né? Que o Gugu já tinha ido a óbito quando ele saiu de casa porque ele bateu a cabeça numa escada de ferro. Uns dizem, escrivaninha de madeira. Uns dizem, escada de ferro. Tu nunca sabe até hoje aonde o Gugu bateu a cadeira. Mas era um grande ícone da TV que a gente chegou a perder, né? Então tá aí, eu quis trazer para vocês tanto o feminicídio e tanto o Thiago Salvati para vocês verem que como o nosso mundo está, né? Com crueldade, com pessoas que não acreditam na verdade, nós temos que acreditar num Brasil melhor. E acreditando num Brasil melhor, a gente consegue fazer pessoas melhores também. Com apoio de Sindicato Galópolis, você não sabe aonde fazer o seu plano de saúde? Vá até o Sindicato Galópolis. Lá você tem um atendimento diferenciado, com 3 médicos e 2 dentistas. Lembrando que qualquer um pode sim fazer o plano lá no Sindicato Galópolis. E para mais informações, entre no aplicativo Sindigal, o plano de saúde em suas mãos. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho, se cuide e até o próximo programa. Tchau!